Olá e bem-vindo de volta. O resumo de hoje é sobre o filme Armor, de 2024. Apertem os cintos e vamos lá. O filme começa mostrando um grupo de bandidos tentando capturar um caminhão blindado em uma ponte que cruzava um rio. Os dois guardas a bordo, Jamie e seu filho Casey, tentam se defender enquanto os bandidos foram se aproximando cada vez mais. Eles tentaram se esconder, mas Casey foi atacado, forçando os dois a procurarem uma saída. Dias antes da emboscada, James estava no Texas e começou seu dia participando de uma reunião de alcoólatras anônimos, tentando encontrar algum consolo em histórias de outras pessoas. Ao finalizar, seu filho Casey chegou para buscá-lo e levá-lo para o trabalho. Durante o trajeto, Casey compartilha a notícia da gravidez de sua esposa, mas James, que ainda está lidando com a perda de sua própria esposa, mostrou uma reação reservada. Mais tarde, enquanto carregava o caminhão, James lembrou a Cassie sobre a importância de carregar a mercadoria cuidadosamente e respeitar os protocolos de confidencialidade sobre o conteúdo daquelas caixas. Naquela noite, James aceitou o convite de Cassie para jantar com ele e sua esposa. Durante o jantar, a futura mãe demonstrou preocupação com os riscos do trabalho de Cassie. Ambos tentaram tranquilizá-la, assegurando que tudo estava sob controle. Enquanto isso, um grupo liderado por Hulk estão finalizando os últimos detalhes para realizar um plano que irá mudar suas vidas. No dia seguinte, James e Cassie começaram sua rotina como de costume. À medida que seguiam sua rota, James notou que estava sendo seguido por um carro, o mesmo que havia visto dias antes. Embora tentasse despistá-los, ele seguiu para uma ponte, mas foi bloqueado por outro veículo que vinha em direção oposta. Sem opção para escapar, eles foram forçados a parar. Os homens liderados por Hulk começaram a avançar com a intenção de tomar posse do veículo. Apesar da resistência dos guardas, um ataque deixou James e Cassie com poucas opções. Felizmente, ambos conseguiram sair ilesos e se esconderam atrás do caminhão para se proteger. James manteve a calma e ajudou Cassie a se concentrar no contra-ataque. Com as instruções claras e coordenadas, pai e filho começou a se defender com determinação, mantendo os bandidos afastados por um tempo. Cassie consegue derrubar Smoke, um dos ladrões, mas foi atacado logo depois. James reagiu rapidamente para proteger seu filho e continuou a confrontá-los. Apesar das dificuldades, sua experiência e serenidade foram essenciais na luta contra eles. James levou Cassie para dentro do caminhão blindado e fechou as portas para protegê-los. Agindo rapidamente, ele tratou dos ferimentos do filho, enquanto tentava entender a gravidade da situação. Lá fora, Smoke conseguiu se salvar graças ao seu colete à prova de balas. Hulk, que está enfurecido pela perda de 2 de seus homens, muda de estratégia e ataca a porta do caminhão, chamando James pelo nome, revelando que esse ataque tinha sido meticulosamente planejado. Ele tentou negociar, assegurando que se James e Cassie saíssem do caminhão, eles não se machucariam e ainda os levariam para o hospital mais próximo. No entanto, James não se deixou enganar. Ele sabia que 2 testemunhas vivas seriam um problema para os ladrões e que sair era assinar sua sentença de morte. Enquanto os bandidos discutiam seu próximo passo, Cassie acredita que o grupo sabiam o que eles estavam carregando, e quando abriram as caixas para ver, encontrou barras de ouro marcado com um emblema, indicando que pertencia a um cartel. De repente, o caminhão começou a encher de gás lacrimogêneo lançado pelos ladrões. James e Cassie reagiram selando as rachaduras com espuma das caixas, mas embora o gás continuasse entrando, o treinamento de ambos permitiu que resistissem sem perder a consciência. Depois, James provocou os ladrões, rindo e zombando de suas táticas. Isso enfureceu especialmente Smoke, que começou a xingar e bater no caminhão. Hulk procura alternativas e pede para um dos homens trazer uma furadeira para abrir o veículo. Enquanto a equipe se preparava, a tensão entre os membros do grupo aumentava, e Hilton diz que o comportamento de Smoke pode se tornar um problema. No entanto, Hulk descartou a preocupação e disse que tudo estava sob controle. Dentro do caminhão, James percebeu que Cassie parecia preocupado. Ele tinha descoberto que James tinha bebido de novo, algo que ele tinha prometido não fazer após a morte de sua mãe. Isso faz James relembrar um momento traumático de seu passado. Como policial, ele interviu no caso fora de serviço, parando um motorista imprudente. Apesar dos avisos de sua esposa e filho pedindo para ele não se envolver, James insistiu em agir, prometendo que não haveria problemas. Porém, naquele mesmo dia, ocorreu um acidente que acabou com a vida de sua esposa, deixando James e Cassie com uma dor irreparável.
Cassie, por sua vez, compartilhou seus sentimentos, admitindo que durante anos ele culpou seu pai por conta do que aconteceu. Porém, ao ver o sofrimento de James ao longo do tempo, começou a entender o peso do arrependimento que ele carregava. Essa troca sincera foi crucial para eles criarem coragem diante do perigo que enfrentavam. Enquanto isso, o barulho da broca foi ficando cada vez mais alto e James decide agir antes que seja tarde demais. Ele tentava procurar por uma garrafa de álcool para ajudar seu filho, mas a mesma estava presa entre as grades. Cassie diz que tem um gancho ali e que James pode usar isso para tentar recuperá-la. Após fazer isso, ele consegue pegar a garrafa de álcool e usa o líquido para tratar os ferimentos de seu filho. Agora, os bandidos estão prestes a furar o caminhão e James percebeu que eles estavam sem ter o que fazer. Cassie também diz que está sem sua arma, pois ela caiu na ponte antes de entrarem para o veículo, então ele não tem mais nada para se defender. James tenta improvisar um plano usando álcool e um isqueiro, e Cassie entendeu que seu pai queria criar um coquetel molotov, mas impediu ele, dizendo que um espaço tão pequeno causaria a morte de ambos. James então coloca o colete à prova de balas e diz que tem uma nova ideia. Ele abre a porta de saída de emergência, enquanto Cassie diz que vai se render. Smoke acha que o cara está inventando história e isso inicia uma briga com Hook. Então James aproveita a distração dos ladrões e joga um coquetel que atinge um dos bandidos e o equipamento de perfuração. James também consegue neutralizar Smoke com uma arma, mas é impedido por Hilton de fazer outros ataques. James foi atingido no peito, mas como pegou no colete, o homem volta para o caminhão ainda com vida. Depois, Hilton vai até a porta tentar convencer Cassie a desistir dos seus planos e se render, pelo bem de todos. Mas vendo que nada convencerá os homens, Hilton garante que irá entrar ali e que quando fizer isso será tarde demais para arrependimentos. Naquele momento, Smoke recupera a consciência e, frustrado, começou a golpear com força o veículo, causando alarme dentro do caminhão. Hilton tentou acalmá-lo, mas a tensão entre os ladrões aumentava. Finalmente, Hook impediu que algo pior aconteça e disse para Smoke manter a calma, lembrando da importância de manter o controle para atingir seu objetivo. Apesar de ceder, o descontentamento e a impaciência entre o grupo é evidente. Dentro do caminhão, James e Cassie permanecem seguros até o momento. Sem a broca, os ladrões estavam parados sem uma maneira de avançar no plano. Hook vai até o caminhão e pergunta se eles ainda estavam bem. Ele reconhece a habilidade de James e diz que se tivessem trabalhado juntos, tudo isso já teria acabado. E diz que agora ambos os lados estão sem saída. A temperatura externa estava subindo e o ar dentro do caminhão está ficando cada vez mais escasso. Pai e filho exaustos compartilham a última garrafa de água enquanto tentam se manter fortes. Lá fora, os homens discutem freneticamente qual será o próximo passo. Smoke propôs empurrar o caminhão no rio, mas Hilton diz que não é uma boa ideia, já que irão perder todo o ouro. Mais uma vez, uma discussão começa e Hilton anuncia que é a última missão que fará com Smoke. Dentro do caminhão, James e Cassie entram novamente em um assunto emocionante. Ambos prometem que irão sair dali vivos, pois um será pai e o outro avô, e não quer que a criança venha ao mundo sem conhecer um dos dois. James e Cassie também prometem que daqui pra frente não irá esconder mais nada de ninguém. Smoke, cada vez mais decidido e agressivo, diz que fará o que for possível para obter o ouro. Aproveitando uma distração no rádio, Smoke atingiu Hook e Hilton e começou a empurrar o caminhão em direção ao rio. Lá dentro, James rapidamente percebe a intenção de Smoke e abre a porta do caminhão para poder escapar. Mas o problema é que o pé de Cassie estava preso embaixo da gaiola de ferro. Cassie pede para o seu pai se salvar, mas James, que já perdeu sua esposa, diz que não irá perder seu filho também. Aproveitando que a água estava entrando, James conseguiu libertar seu filho e usou suas últimas forças para sair do caminhão. Finalmente, os dois conseguiram escapar e James, com grande esforço, ajudou seu filho a chegar na costa. Mas foi só o tempo deles recuperarem o fôlego para Smoke aparecer e atacar James. Os dois iniciam uma luta intensa. James, com suas habilidades, imobiliza Smoke, mas ele consegue se libertar e pega a arma para acabar com a vida do policial. No entanto, quando ele estava prestes a fazer isso, um ataque vindo da ponte acabou com Smoke. Era Hook, o único ladrão que ainda estava com vida. No entanto, Hook não representava mais uma ameaça para James e Cassie. Hook se aproximou deles, e James, intrigado, lhe perguntou quais eram suas intenções. Hook admitiu estar cansado de sua vida de violência há muito tempo. Como a carga da missão havia afundado, não havia sentido ele matar os dois. Ele então conta que, para retribuir, espera que os dois não contem para a polícia que ele estava envolvido no caso. Pai e filho pensaram por um momento e, em conjunto, decidiram manter silêncio. Com a decisão tomada, Hook sai de cena e entra em um carro que chega para socorrê-lo. Ao mesmo tempo, James e Cassie começaram a caminhar em direção oposta.
e momentos depois um carro de patrulha finalmente chega ao lugar, assegurando que ambos foram resgatados. Assim termina o resumo de mais um filme. Se você gostou do meu trabalho, curta e se inscreva. Até a próxima!